Noite, paz seja convosco, amém, amém, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, mais uma noite diferenciada, porque normalmente não temos no sábado, né? Mas graças a Deus que Ele providenciou esse momento para todos nós. Se você pensa que você veio aqui só porque você quis, você está muito enganado, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Foi Deus que trouxe você aqui, foi Deus que nos trouxe aqui. E se Ele nos trouxe aqui, apesar das dificuldades de estarmos aqui, é porque Ele não desistiu de você. É porque Ele ainda continua investindo na sua vida, no seu amadurecimento, no seu crescimento, em todo o seu potencial. Portanto, se Deus não desistiu de você, não desista de Deus também. Nessa noite abra o seu coração, esqueça o que ficou, esqueça lá fora, trabalho, qualquer tipo de situação que possa te desconcentrar. E concentra no que Deus quer e vai fazer na sua vida nessa noite. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Deixa essa agitação do mundo, sabe, entra na sintonia do Espírito Santo de Deus. A sintonia de Deus é outra, irmãos, é diferente dessa do mundo. O Espírito Santo é muito sensível, o Espírito Santo é muito sensível. Ele é capaz de perceber o que está acontecendo no seu coração nesse momento. Portanto, abra, renda-se a Ele. E tudo que for feito aqui, louve e adore o nome do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no Salmos 95, irmãos. Tem algo muito especial para todos nós aqui. E o Senhor começa a falar desde o momento que você entra por essa porta. Quando o irmão te cumprimentou ali, já era Deus trazendo paz na sua vida. Salmo 95, versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o 8, metade do 8. É um convite do Senhor para você nessa noite. Olha o que está escrito em Salmo capítulo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos a Ele que é o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele foi quem fez. Obra das suas mãos, os continentes. Venham, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, ovelhas do seu pasto. Portanto, hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Paizinho querido, nós estamos mais uma noite na tua presença. E estamos aqui, ó Deus, por causa do teu grande amor e por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós não viemos aqui, ó Deus, simplesmente nos emocionar com um show. Nós não viemos aqui simplesmente ter conhecimento ou sabedorias humanas. Nós viemos aqui nos encontrar com o Senhor, que é o Deus que fez todas as coisas. E eu rogo a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo se manifeste nesse lugar de uma maneira poderosa, convencendo pessoas de pecado, de justiça, de juízo, restaurando, meu Deus, o Teu senhorio no coração, na vida e na família de cada pessoa que está aqui nesta noite. Ah, Senhor, abre os céus, Senhor, abençoa-nos, ó Deus, com as tuas mãos. Porventura alguém aqui entristecido, desanimado, angustiado, eu rogo a Ti que o Senhor esteja transformando este lamento em baile, tristezas em alegria. Espírito Santo de Deus, age nesse lugar. Senhor, nós entregamos tudo o que será feito nessa noite em tuas mãos, porque tudo é teu, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao nosso Deus.
te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeiras irão se romper enquanto vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável está acima de tudo. Aleluia, 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 aleluia. Sois bem-vindo aqui, Espírito Santo. Sois bem-vindo aqui, Espírito Santo. Move as águas aqui nesta noite. Derrama do teu Shekinah, derrama da tua graça, da tua misericórdia. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Levante suas mãos aí, querido, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e maldade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adorará, a tua igreja te adora. Teu reino
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, mandando glória pra cima, mandando aleluia, exaltando o nome dele, glorificando o nome dele, que a glória vai descer aqui, a glória vai descer aqui. Quanto mais glória você manda pra cima, mais a glória desce sobre este lugar. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos pra dizer que tu és. Xarabacanta, lava, sube, canta, lava, xarabacanta, lava, cheia. Dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam quando ouço a voz dele. Os povos se curvam. Ei! As mãos se levantam, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Diminui sempre um pouquinho. Amados, nós falávamos ontem sobre venha a nós o teu reino. E quando nós começamos a entender, né, o princípio do que representa, do que significa o reino de Deus. Princípios são invioláveis, não tem como violar, é a base. Você pode mudar a tinta desta igreja, você pode mudar tudo aqui dentro, mas você não pode mexer na estrutura dessa igreja, senão você derruba ela, as vigas, os alicerces. Então, princípios são invioláveis. Deus, ele não pode, por incrível que pareça, existem coisas que Deus não pode fazer. Esses dias eu preguei na igreja a impotência do onipotente. Olha, Deus é tão grande, tão poderoso, que tem coisas que ele não pode fazer. Deus não pode aprender mais nada, ele já sabe tudo. Deus não pode fazer turismo, mostra um lugar que ele não conheça. Ele não pode perdoar Satanás, já está julgado. Ele não pode mudar o seu passado. Então existem coisas que Deus, por mais poderoso que seja, por causa da sua poderosa palavra, ele não vai mexer jamais, porque é a base de tudo. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele diz assim: eu sou um Deus veloso, que velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Ele também diz assim: a minha palavra está acima de mim mesmo para fazê-la cumprir. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora, por que nós não somos abençoados como gostaríamos de ser? Porque nós ainda não conseguimos entender, de certa forma, o que significa, na sua essência,
o reino de Deus. Então, ontem nós lemos, e eu gostaria de repetir a leitura, né? Por favor, você que trouxe Mateus, a Bíblia ou no celular, Mateus 6:10. Depois vamos ler Lucas 17:21 e vamos ler também Mateus 4:23. São 3 versículos que trazem uma clareza muito grande do que Deus deseja para nós. Sempre foi assim. Então Jesus veio a essa terra com um propósito: trazer o reino de Deus a nós. Eu sou descendente de judeu, de 2 tribos, por incrível que pareça. A minha avó Paulina, ela era da tribo, ela era judia, a minha avó por parte de pai, né? E também por parte de mãe. Então, nós temos uma mistura da tribo de Benjamim com a tribo de Judá. E aí eu fui descobrir por que, isso descobri lá na Coreia, por que os judeus não aceitavam Jesus de forma alguma. Porque Jesus, ele veio trazer a paternidade de Deus. E pai eles já tinham: pai Abraão, pai Isaac, pai Jacó. Então, quando Jesus veio trazer a paternidade de Deus, na mentalidade judaica, parecia que ele estava rebaixando o Deus Todo-Poderoso. E Jesus então veio nessa simplicidade trazer o reino de Deus como filho. Então diziam para ele assim: olha, o senhor trabalha no sábado? Eu falei: papai trabalha até agora e eu também. Ensina-nos a orar. Olha, ora assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha que coisa maravilhosa. E como é que é o céu? Na casa de meu pai há muitas moradas. E eles ficaram desesperados, porque eles queriam o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Jesus vem trazendo o reino do Pai, o reino de Deus, de uma maneira tão simples, tão eficaz. E se a gente não entender esse princípio, nós vamos ver o reino, como foi pregado ontem, mas não vamos entrar no reino. Deus falou a Nicodemos: tu não sabes o que te digo? Aquele que é nascido da carne é carne. Como pode eu nascer de novo, sendo homem velho? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Se você é rabino, tu és mestre, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o Espírito. Agora veja só, dentro desta essência da palavra de Deus, primeiramente Mateus 6:10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus dentro desse reino já aconteceu nos céus, ou no céu. Lucas 17:21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E eles não entenderam isso. Mateus 4:23 diz assim: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então, às vezes, nós não entendemos a mentalidade de Deus. Por isso precisamos renovar a nossa mente. Veja, não é Deus que renova a sua mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É você que transforma as circunstâncias. E aí diz assim Mateus: e percorria pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pai, eu te agradeço por esta palavra, por este reino glorioso que um dia foi explorado de certa forma, de dentro para fora. E se nós não tivermos essa consciência, nós vamos viver ao lado do reino, olhando o reino. Talvez até entremos no reino, mas não vivamos pelo reino. Porque viver pelo reino, Senhor, precisamos viver uma fé genuína, um amor genuíno, precisamos ver uma esperança genuína, uma convicção genuína. E é isso que tu tens me ensinado há muitos anos. E a minha oração, meu pedido, e todos digam amém. Digam graças a Deus. Irmãos, eu já vi pessoas dizer assim: pastor, na Bíblia eu vi esse absurdo numa convenção de pastores. Existe 89 mil bênçãos.
não sei de onde foi tirada essa estatística. A Bíblia não fala isso. Irmãos, na Bíblia só tem 2 bênçãos. Só 2 bênçãos. A bênção espiritual e a bênção material. Seria como 2 fontes. A fonte de bênção espiritual e a fonte de bênção material. Veja, a bênção espiritual e a bênção material. Eu pergunto para você, qual delas é a mais importante? A bênção espiritual ou a bênção material? O avião tem 2 asas. Qual delas é a mais importante? Da direita ou da esquerda? Então alguma coisa está errada. Veja como nós precisamos ter metanoia, mudança de pensamento. Nós sempre julgamos, porque aprendemos na escola dominical, que quando a gente diz assim, venha a nós o teu reino, né? Buscai primeiro o reino e a sua justiça, porque você vai entender que, eu já vi pessoas dizer assim, por não entender, primeiro porque está fora do reino, olhando o reino e querendo bênçãos do reino, fora do reino, não funciona. Eu dei o exemplo ontem da casa do pastor Steverson. Eu posso até entrar na casa dele, posso até me usufruir de algumas coisas dentro da sua casa, mas se eu não tiver intimidade, se eu não fizer parte dessa família, dessa governabilidade, eu não tenho como residir. Eu posso até ir para um país, tiro o meu passaporte, faço o meu visto, fui para o Japão, tive que fazer, é difícil tirar o visto para o Japão, e por muitos anos eu estive lá fazendo campanha. Lá é outra regra, são outras leis, são leis que regem aquele país, e eu, por ser um forasteiro, né? E a Bíblia diz que nós somos forasteiros. Veja, nós precisamos entender o reino de Deus dentro de uma perspectiva do qual o reino de Deus é. Não sou eu que devo trazer Deus para a minha perspectiva, adaptar Deus para a minha vida. Então tem muitas pessoas vivendo uma vida cristã ao seu modo, dentro do seu reino, não funciona. Quando nós entendemos a palavra de Deus na sua essência, nós começamos então a não apenas ter, mas ser. Porque lá fora, quanto mais você tem, mais você é. Tanto o reino humano como o reino espiritual maligno, mas no reino de Deus, diz a palavra de Deus, que quanto menor você for, maior você será. A Bíblia diz que o maior é aquele que serve. Nós terminamos ontem a mensagem falando sobre isso. Agora entenda, nós muitas vezes queremos o reino de Deus, mas nós não queremos a mentalidade deste reino, porque este reino é um reino muito difícil. Por quê? Porque nós passamos a querer viver esse reino de Deus dentro da nossa perspectiva. E eu descobri na Coreia, por que aquele povo era tão próspero? Eu dizia, meu Deus do céu, por que eles são diferentes? Por que as coisas aqui acontecem e eu não precisava orar? Os milagres aconteciam. Eu me lembro, a primeira igreja que eu fui fazer campanha era um subterrâneo, era lá embaixo do prédio. E aí eu vi aquele louvorzão, as pessoas cantando, e o pastor tinha dito assim, pastor, aqui você vai cantar e dançar. Eu com 120 quilos, eu falei, que dançar, rapaz, eu toco guitarra, eu canto, solto o playback, mas dançar, misericórdia, isso não faz parte do meu reino. Que história é essa? Eu falei assim, pastor, eu não danço. Ele falou assim, se você não dançar, você vai dançar. Porque colocaram nos cartazes, o homem que canta e dança não são do Espírito. Eu disse, meu Deus, só que era o reino de Deus diferenciado, sendo aplicado lá na Coreia, diferentemente do Brasil. E eu descobri que aqui nós temos culto de oração. Na Coreia eles têm vida de oração, é diferente. Aquele país trouxe, aqueles cristãos coreanos trouxeram o reino de Deus de uma forma tão diferenciada, que quando você tem o reino, sabe o que Deus te dá? As chaves.
Tudo que você liga aqui na terra é ligado do céu. Você já viu que você já fez tanta corrente, tanta campanha, que se você emendar uma na outra, você é capaz de chegar na África e você não recebeu o seu milagre? Por que tarda a minha bênção? É falta de fé? Fé você tem de sobra. Você vai em algumas igrejas que eles dizem assim, a fé determinou, não vou dizer nem o nome da igreja, a fé. Eu fui uma vez fazer uma visita para um dono de restaurante, eu estava lá no Rebouças, era pastor no Rebouças, e aí eu fui lá, o rapaz abriu o restaurante e tal, e lá tinha o da cozinha, o cozinheiro. Aí ele disse assim, então o senhor que é o pastor Márcio Pereira? Eu disse, sim. É o senhor que tem o programa de rádio? Sim. E aí ele viu falando normal, né, que lá na rádio a gente faz uma postura e tal, né. Daí ele falou assim, mas é o senhor mesmo? Eu falei, sim. Gozada, a voz não parece. Daí eu falei assim, ouvintes da Rádio Marumbi, oi, pela manhã, um grande abraço, é você mesmo. Quase falou em línguas. Eu quero que o senhor ore por mim, porque eu tenho recebido as orações pelo rádio, porque o meu pastor falou, e eu acredito. Eu disse, como assim? O meu pastor falou que até o final do ano, ele vai me dar o que eu preciso, e se ele não me der, ele vai ver. Ele colocou Deus na parede, porque é assim que a Bíblia fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele falou assim, primeiro filho, que no original, não é naquele, é em Cristo. Naquele pode ser Buda, pode ser Maomé, pode ser Joseph Smith, mas a Bíblia diz, Cristo que me fortalece. Agora você lê os versículos anteriores, porque não funciona no reino de Deus eu pegar versículos isolados. Eu já vi pessoas assim, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, não existe isso. É força de expressão da gente, a gente aprendeu em escola dominical. Não adianta você querer extrair no reino de Deus algo que Deus não prometeu. Quer ver só uma coisa? Vamos ler, você vai entender. Lucas capítulo 12, versículo 22, eu já falo das duas fontes. Hoje é escola dominical, hein? Dá para enxergar aqui? Quiser apagar? Dá para enxergar? Eu não sei se na minha tradução está igual. Veja o que Deus promete para a gente não fazer besteira. Porque uma coisa é ver o reino, outra coisa é entrar no reino, outra coisa é viver no reino. Diz assim, disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem o corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que maior é a vida, ou mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus alimenta, quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado na sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosas pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haver de comer, o que haver de beber, não andeis inquieto, porque as nações do mundo, ele poderia colocar assim, os reinos, buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas serão acrescentadas. Irmãos, que coisas são essas? Comida, vestes. É só isso que ele está. Veja a nossa cabeça, porque nós não temos mentalidade de reino. Nós estamos assim, meu Deus, o que eu vou comprar agora para o final de ano? O que eu vou comer? Como é que eu vou se vestir? A roupa que eu vou passar o final de ano? Ele disse, ei, irmão, você já viu alguém pelado aí pela rua? Fala a verdade.
Tem gente pelada andando aí? Se tiver, está doente mental, alguém vai pegar, levar para o lugar, já vestir? Não tem. Ele disse, escute, a pele que eu dei para vocês é muito mais importante do que a roupa que você serve, que você se veste. A comida, eu quero dizer para vocês que nem as aves do céu eu deixo de alimentá-la, não semeiam, não colhem, mas eu, como Papai Celestial, eu as alimento. Vocês têm mais valor do que as aves. Olhe para elas. Eu quero dizer que estas coisas, aqui ele não está prometendo casa, não está prometendo carro, e eu já vi todas as coisas, não, ele falou assim, e estas coisas, do qual eu estou mencionando. Agora, onde é que Deus promete carro, casa, iate, mansão? Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. É diferente. Pastor, mas eu aprendi assim, eu aprendi errado. Mas nós não podemos colocar, é por sua conta, é pelo seu reino. Talvez não tenha problema nenhum. Mas se é o reino de Deus, então nós temos que viver pelas leis da sua palavra, pelo reino de Deus. Então nós fazemos às vezes umas misturas muito fortes. Como eu dizia, duas fontes. Uma é a fonte espiritual, outra é a fonte material. Desta fonte espiritual, como é que eu faço? Eu preciso, irmãos, no mundo espiritual, legalizar essa fonte, oficializar esta fonte. Qual é a primeira bênção desta fonte? Imagine 2 copos com água aqui eu tenho 1, imagine 2. Então eu quero, porque a Bíblia diz, primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça. Então eu vou abrir a primeira fonte, eu abro a primeira fonte. Nessa primeira fonte, que é a fonte dos benefícios espirituais, a fonte de todas as bênçãos que eu posso receber. Nessa fonte, quando eu abro ela e eu acredito nela, o primeiro benefício desse reino é a salvação da minha alma. Não existe milagre maior do que o milagre da salvação. Você não pode entrar no reino de Deus sem ter certeza da salvação. Porque você vai ter que viver com essa certeza, com essa alegria da salvação. Então, quando eu abro e recebo a salvação, Deus está dizendo, filho, dessa fonte, não é só salvação, aqui tem batismo com o Espírito Santo, aqui tem dons espirituais, aqui tem o céu, aqui tem tudo o que você precisa, porque eu já fiz esta grande obra nos céus, e eu quero estabelecer na tua vida esta obra espiritual. Mas tem pessoas que andam assim, irmãos, olha, me permita, ó. Só espiritualmente. Só assim, fonte espiritual. Você chega para ela e diz assim, irmão, a irmã fulana está com câncer, sabe, terminal. A pessoa, porque está ligada nessa fonte, disse, vamos lá agora, em nome de Jesus, esse câncer tem que ir embora, porque o Senhor é todo poderoso, inabalável, absoluto, Deus forte, Tissidikene, Mikadiskin, Girene, Sissabão, Sabá, Rafá, Rachalão, Elohim, Jamulim, ou Jamulon, Ele é o Senhor absoluto. Irmãos, eles veem anjo meio-dia, eles conseguem ver anjo meio-dia. Aí o pastor disse, irmãos, eu tomei uma atitude agora, nós vamos comprar o ar-condicionado da igreja. Sabe o que eles dizem? Vai com Deus, pastor. Deus te honre, vai nessa fé, hein? Eu estou orando por ti, vai nessa fé. Por quê? Porque ele só tem esta fonte aberta, crê no batismo com o Espírito Santo, crê no arrebatamento da igreja. Aqui eu recebo da água da vida e eu me torno, irmãos, o sal da terra. Diga glória a Deus. Só que o sal da terra, no reino de Deus, não é para dar sabor. O sal não é para temperar. Veja que Jesus, dentro do contexto, ele está dizendo o seguinte, olha, aquele que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água do meu reino, da água que eu lhe der, fará uma fonte inesgotável que salte para a vida eterna. Então, que tipo de sal? Se for insípido,
Nada, para nada presta, a não ser a ser pisado. Quando o Senhor estava falando que você é o sal, é que você vai ter que provocar sede nas pessoas. Ah, pastor, nós poderíamos aqui fazer uma vigília com esta mensagem. Sabe por quê, irmãos? Não é porque o pregador é bom, é porque existe sal. E quando nós temos sal, nós provocamos sede nas pessoas, e as pessoas começam a querer mais e mais de Deus. Diga glória a Deus. Serve para temperar? Depende da sua visão. Serve para dar sabor? Depende da sua visão, mas no contexto, é aí que mora o perigo de nós querer que Deus faça algo para nós que Ele não pode fazer dentro do seu reino. Fé, por exemplo. Eu já vi um monte de pessoas tentando exercitar fé fora do reino. Não tem como. Mas eu já vi pessoas que vieram pela primeira vez na igreja. Não tem problema. Conseguiram exercitar a fé dentro do reino. Não tinham compromisso, não eram nascidos de novo, mas tiveram a coragem. Olha só a experiência que eu tive em Portugal. Eu estou lá, a igreja do pastor Natálio, umas 700 pessoas. De repente, estava lá uma senhora, eu não sabia do seu quadro, não tinha nenhuma notícia desta mulher. Mas quando você está vivendo pelo reino, sendo usado pelo reino, as chaves, elas estão nas tuas mãos e você determina. Mas não é uma determinação do jeito que lá no mundo e algumas religiões pregam, alguns pastores e bispos falam. Você tem que determinar. Você tem, irmãos, você quando está no reino de Deus, você é filho do rei, você é príncipe. Você realiza, ontem eu falei, Jesus não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele disse, os chacais têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar. O papai José poderia ter casa, a mamãe poderia ter a sua casa, a sua propriedade, mas ele não. Por quê? Porque o reino dele não é o que nós estamos pensando, não é comida, não é bebida, é justiça, paz, alegria do Espírito Santo. Quando você está vivendo pelo reino, já viu o reino, entrou no reino e agora vai viver pelo reino. As coisas de Deus são bem diferentes, meus amados. E eu me lembro que essa mulher foi convidada. Olhe para mim. Havia um câncer na sua garganta. Havia comido a laringe, a faringe, e tinha comido o seu esôfago. E se ela pegasse um copo com água como esse aqui, na hora saía do seu corpo aquela água. E ela, uma cigana, lá em Portugal, e ela então ouviu falar, uma portuguesa disse assim, olha, está aí um pastor Macio Pereira, homem de Deus, que ele ora e as coisas acontecem, os milagres acontecem. E ela não podia mais falar, porque todas as suas cordas vocais tinham sido comidas pelo câncer. Mas aquela mulher, porque está no reino, irmãos, quando nós estamos no reino, um convite é muito mais do que um convite, é muito mais do que você pode imaginar. Quando você está no reino, você não precisa fazer força. Você vai, porque se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Não, o reino de Deus é alegria. O reino de Deus, irmãos, as pessoas ficavam 3, 4 dias com o Senhor Jesus. Jesus tinha até dó, dizia assim, Pedro, alimenta essa multidão, já se faz tarde, estão comigo, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas Senhor, ainda que eu pescasse todos os peixes desse lugar, as padarias, alimenta este povo, mas Senhor, não tem. Tem, porque nós estamos no reino. Se estamos no reino, há multiplicação. Se estamos no reino, há vitória. Se nós estamos no reino, Deus abre portas que nós não podemos, irmãos, calcular. Olhe para a sua vida, o que Deus já fez por você, é reino de Deus. Mas não, se não fosse pelos meus esforços, se não fosse pela minha capacidade, se não fosse pelo meu QI, irmãos, eu até acredito que o homem, lá no seu reino, lá no seu mundo, ele tem todo o poder, força para lutar, mas só que Deus não tem compromisso com ele. Diga, prosperar em Deus. Eu já vou falar da outra fonte se der tempo.
prosperar em Deus, diferente de prosperar com Deus. Com Deus você pode prosperar fora do reino, mas em Deus, só dentro do reino. Dentro do reino, se você prosperar em Deus, não tem diabo que tire R$1 das suas mãos. Agora, se você prosperar lá fora, mesmo que seja dentro da honestidade, um erro pode ser fatal e você perder tudo. Agora note, essa mulher chega desenganada. 22 médicos haviam desenganado essa mulher. Ninguém sabia a não ser essa senhora. Ela não podia dizer uma palavra porque as cordas vocais estavam comidas pelo câncer. Mas aí eu falei sobre o poder do nome de Jesus Cristo. Esse nome tem poder, diga glória a Deus, dentro do reino. Irmãos, se você sair do reino, o nome de Jesus é mais um nome qualquer. Mas no reino, este nome abre porta, fecha porta, este nome ressuscita mortos. Sabe quantas pessoas mortas já ressuscitou pelo ministério do pastor Moacir? 5 pessoas. Pergunta para o pastor Osmar da Vila São Pedro, a menina que chegou morta, a criança que chegou morta, o que Deus fez. Mas por quê? Eu sou especial? Não, eu estou no reino. E quando nós estamos no reino, não quer dizer que no reino tudo vai ser um mar de rosas. Se fosse assim, Jesus não iria enfermar, Jesus não precisava morrer naquela cruz da maneira. A Bíblia diz que todas as nossas maldições foi sobre ele, para que nós pudéssemos hoje viver pelo Filho deste amor glorioso do Pai, porque ele nos amou primeiro. E este homem, essa senhora está lá, e eu falei assim, e preguei sobre o poder. De repente eu falei assim, irmãos, é muita gente, não vai dar para colocar a mão sobre as pessoas, mas eu vou dizer para você uma coisa, olha quem tem a chave do reino. Deus, no nome de Jesus, vai derramar um fogo líquido na tua cabeça, e toda a enfermidade, olha, toda a moléstia, todo o mal vai desaparecer pelo poder do nome de Jesus Cristo. Essa senhora, que não é evangélica, é a primeira vez que ela entra numa igreja evangélica. Ela no seu coração não pode falar, mas ela diz no seu coração, Deus desse pastor brasileiro, se é verdade que este nome tem poder, então há uma chance, eu desejo, eu quero este fogo líquido sobre a minha cabeça. E fiz aquela oração. De repente eu escutei um grito lá na porta, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. E eu falei, meu Deus, a mulher ficou doida da cabeça, eu não sabia quem era, e saiu correndo. Há uma praça lá em Lisboa, chamada Praça Pombal, e eu estava no hotel hospedado, e à tarde, o pastor Natálio pediu para que fosse à tarde fazer um trabalho à tarde. E quando eu estou passando por aquela Praça Pombal, nome da Praça Pombal, eu escuto alguém dizer assim, Pastor Moacir Pereira! Aí eu parei, uma senhora segurando a mão de um homem. O senhor não me conhece, mas ontem eu estava na igreja. Eu sou de uma comunidade de ciganos, e eu entrei lá ontem, cancerosa da garganta ao estômago, e quando o Senhor falou que aquele fogo líquido ia cair na minha cabeça, Deus derramou aquele fogo líquido e caiu na minha cabeça, e eu comecei a gritar que Deus existe, que Deus estava naquele lugar. Este é o meu marido, do qual sempre apedrejou as igrejas evangélicas, mas nós estamos indo agora para essa tarde, porque nós vamos entregar nossa vida a Jesus, e toda a nossa comunidade vai seguir este Jesus, porque Deus é fiel, igreja. O reino de Deus está sendo estabelecido por aqueles que acreditam no seu reino. É válido fazermos, é válido, peça o que você quiser, bênçãos materiais. Agora, esta fonte, ela só vai ser oficializada, e tudo que existe nela, quando eu quero prosperar em Deus. Você sabe o que é uma pessoa prosperar com Deus? Eu vou lá, me lembro como se fosse hoje o Rubens, uma loja de eletrodoméstico, elétrica, bem perto ali da igreja do Rebouças na época. Eu acredito que seria 2 espaços desses.
A hora que eu entrei para a inauguração, ele, todo feliz, dia da inauguração, a hora que eu entrei dentro da loja, o Senhor falou assim: diga para ele que daqui 3 meses ele está falido. Irmãos, você quer viver pelo reino? Você tem que aprender a ser amado e odiado. Odiavam Jesus por ele falar a verdade. Odiavam João Batista por ele falar a verdade. Ele todo alegre, meu pastor e tal. Eu falei assim: Rubens, o Senhor vai dizer para você que daqui 3 meses você está falido. Pastor, que isso? O sangue de Jesus tem poder? Ele tem mesmo, por isso que ele vai fechar. Eu não sabia por quê. Irmãos, no reino de Deus é loucura. Mas eu não quero viver dentro. Então o reino de Deus não é para você. Minha esposa sabe do que estou falando. Sabe o que é você estar ali com contrato para assinar ou carro para tirar e o Espírito Santo diz: não faça. Você vai ficar sozinho. Eu tenho tanto testemunho, irmãos, e tanto testemunho por não aprender a andar no reino, ter uma perspectiva de reino, sabe, alguns querendo perseguir a ovelha, ou pastor, outro pastor, coisa que não faz parte do reino. No reino de Deus é justiça. Agora, ele não havia oficializado esta fonte de bênção. Aqui é a fonte espiritual, aqui é a fonte material. Aqui eu bebo dela, eu recebo batismo, salvação, batismo com o Espírito Santo. Eu vou andar em ruas de ouro, eu vou ser galardoado, coroado. Deus me contemplou, me deu dom, ministério, dons motivacionais. Deus me deu habilidades, dons espirituais para edificação da igreja. Infelizmente, as pessoas querem ser usadas por Deus no ministério, nos dons motivacionais ou espirituais, ou nas habilidades. Até as habilidades podem, fora do reino. Não, lá no reino, ou reino humano, ou no reino do inimigo, você vai ver que um monte de pessoas estão sendo muito usadas. E Satanás injetando o dinheiro, pessoas ficam ricas da noite para o dia, e os filhos de Deus, não, porque lá eles se sujeitam ao reino das trevas. Nós temos uma morosidade, uma lentidão. A pessoa acorda pela manhã e diz assim: meu bem, meu pastor, que me desculpe, mas esse final de campanha hoje, eu peguei um envelope, depois até eu posso oferecer uma oferta, vou entrar no projeto, mas ele que me perdoe, hoje eu estou muito cansado. Não tem problema nenhum. Ou, domingo pela manhã ele acorda e diz assim, já com a esposa, assim: meu bem, eu não sei por você, mas eu estou muito cansado hoje eu não vou para a igreja. Pois é, né, bem, a semana, mês de trabalho, aquela coisa toda. De repente a esposa vem com essa pérola: mas meu bem, nós temos que ir hoje, porque hoje é a ceia. Irmãos, esse é irmão desse, minha mãe dizia. Deus não vai na nossa conversa fiada. Essa madrugada, eu e minha esposa, nós estávamos 1 hora e pouquinho orando por essa noite, chorando aos pés do Senhor. Por quê? Porque você é especial? Não. Porque eu saí daqui ontem muito abençoado pelo meu Deus, por poder trazer uma palavra, o pastor ter essa liberdade, dar liberdade ao Espírito Santo, porque nós queremos, a igreja vai ser arrebatada, e nós estamos vivendo, e Jesus não vem buscar ninguém fora do reino. Todos que serão arrebatados dentro do reino dele. Irmãos, é a noiva. Veja, nós somos noiva. Pastor, eu estou ansioso ali para destampar que aquela ali que me interessa. Tchakalmanyo. Coreano, tchakalmanyo. Diz assim: aguarde um pouquinho, espere no Senhor, deixa Deus ser Deus na sua vida. O nome do Senhor será muito glorificado em 2024, se você fizer o que o pastor vai pregar amanhã,
o que ele vai pregar daqui uns dias, se nós ficarmos antenados, porque irmãos, você já viu como nós gostamos de profecia? Ei, varão, fique de pé, assim diz o Senhor. Eis que te digo, vai se converter. Não vem no outro dia, irmãos. Misericórdia. Hoje nós temos que estar passando paninho quente nas ovelhinhas, tadinho, dodói. Olha, misericórdia, tem que pisar em ovos. Espera aí. Nós realmente somos convertidos? Irmãos, eu fui forjado a uma conversão. Eu com 19 anos não tinha tempo para contar dinheiro. Eu nunca tive, irmãos, a facilidade que eu tenho. Eu entrei numa empresa uma vez, e isso foi em 1997, para ajudar a igreja no Rebouças. Eu olhei e disse assim, rapaz, falei para o franqueado, filho, você vai conseguir vencer as minhas vendas? Ô, pastor Marcelo Pereira, nem que eu tenha que ir para São Paulo buscar os aparelhos. Eu disse, meu amigo, você está desesperado, você está por fora, porque eu tenho a bênção de Deus. Eu vou vender muito, muito. Você não vai dar conta. Eu tinha uma Blazer. Irmãos, no primeiro mês, chuta mais ou menos assim, não adivinha, mais ou menos quanto eu ganhei de comissão no primeiro mês, mais ou menos. Dinheiro de hoje, mais ou menos. Dá um cálculo aí. Nem tanto também. 57 mil reais. Dentro de um ano, a franquia. Eu ia ter a segunda franquia do Paraná. Rico. Mas desde menino, desde quando eu vendia picolé, de picolé eu fui vender pipoca, comprei um carrinho de pipoca, banca de fruta foi lanchonete, e foi indo, de repente tinha restaurante, sorveteria, não tinha tempo para contar dinheiro. Dizimista, diga-se de passagem, desde os 8 anos, mas não prosperava em Deus. Porque uma coisa é você prosperar em Deus, outra coisa é você prosperar com Deus. No reino de Deus não tem como você prosperar com Deus. Vou explicar para você o que aconteceu com o Rubens. Ele simplesmente tinha um desejo de colocar um comércio. Fez coisas erradas, não vale a pena falar aqui. E Deus não tinha nada, e ele colocando Deus, irmãos, Deus não entra na nossa canoa furada. É por isso que muitos empresários se quebram sendo da igreja, sendo dizimista, ofertante e até fiéis nos seus dízimos e ofertas. Mas quebram, porque o reino de Deus é diferente do reino lá fora, meu Deus do céu. E aí quando eu fui entender isso, quase que foi tarde demais. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, e aí o milagre que Deus fez na vida do meu irmão foi algo muito notório na época. Mas eu não tinha tempo para contar dinheiro. Nós colocávamos caixinhas de casquinha de sorvete, aquelas casquinhas, caixas, colocava dinheiro, ia colocando uma em cima da outra, daí no final da semana contava dinheiro, levava para o banco. Mas era uma coisa minha, era nos meus esforços, não tinha como. Porque você está prosperando com Deus. Com Deus é quando você tem um desejo assim de colocar uma empresa. Aí você ora a Deus assim, Deus, eu vou colocar uma loja de sapato, Senhor, porque eu amo vender sapato. Este é a tua vontade. Na tua vontade, dificilmente vai dar certo. Porque você não buscou a vontade de Deus. Não experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As coisas de Deus é diferente, é por isso que a gente quebra a cara, me perdoa a expressão. Então o que aconteceu? Ele fez e fez a sua vontade, não era a vontade de Deus. 3 meses, o pastor foi lá amaldiçoar a loja do rapaz. Não, foi precaver ele, que não fizesse mais conta do que já tinha feito. Depois houve um rolo tremendo lá, que daí fui descobrir, realmente Deus não está nesse negócio. Porque não pode, Deus não vai
coadunar com o erro, sabe, com coisas. Irmãos, o reino de Deus é justiça. Você sabia que o trono de Deus está baseado na sua justiça? O trono, o lugar onde ele senta, ali a base chama-se justiça. Ele jamais vai ser injusto com os seus filhos. Por isso que ele está dizendo: busque o reino de Deus e a sua, e estas coisas vos serão acrescentadas. Agora veja só, quando eu quero oficializar, eu já vou falar para vocês algo aqui. Eu tenho tempinho ainda, pastor? Vamos supor que essa seja igual, mas aqui não tenho 2 copos. Eu vou agora oficializar em Deus, não é com Deus, é em Deus. Eu tomo a atitude de prosperar em Deus. Aí Deus disse: bom, se você quiser prosperar em mim, você vai ter que oficializar esta fonte. Só aqui você bebe dessa fonte. Aqui você tem que fazer o seguinte: aqui você tem que oferecer. Aqui você tem que ser primiciante, me colocar em primeiro lugar, são primícias. Aqui você tem que devolver aquilo que eu te coloco nas mãos. Tudo me pertence. Eu te dou 100%. E eu preciso, não é que eu estou carente do seu dinheirinho, eu preciso de matéria-prima para poder operar o milagre. Eu trabalho assim, sempre foi assim, Deus trabalha assim, não pode fugir. Olha o início da mensagem, são princípios que não podem ser revogados. Não foi o homem que criou dízimos, primícias. Agora, eu ofereço todo mês minhas primícias, não é por aquilo que ele me dá, é por aquilo que ele é na minha vida. E eu devolvo, porque dízimo não se paga, porque não é dívida, não se dá porque não é seu, se devolve porque é de Deus. Simples assim. Aqui eu recebo salvação e tudo mais. Aqui Deus está dizendo assim: agora, meu filho, aqui é o contrário. Você tem que consagrar. Por isso que fala de consagração das ofertas. É no altar, nós consagramos crianças, casamento, fazemos a partir do altar. Ele diz: abre-se aqui uma fonte, só que agora, aqui é de graça. Aqui agora é pela fé. Então veja só, a oferta mais o dízimo. Eu sempre digo assim: o dízimo é como se fosse o homem. Dízimo. A oferta representa a mulher. Eu não pude ter sozinho 2 filhos e uma filha pela minha fé, porque o homem é difícil, o homem sofre para fazer, sofre para criar, é uma coisa terrível. Eu pergunto para você: quem é a pessoa que sofre? A oferta, a mulher. Então, primícias, dízimos e ofertas é igual prosperidade em Deus. Quantos entenderam isso? Você conseguiu entender isso? Porque essa linguagem do reino, quando nós temos um coração avarento, quando nosso coração ele está muito lá fora do reino humano, não, mas dízimo é da lei. Quais dos 6? Eu não coloco o dízimo de Jacó, senão seria 7º, porque o dízimo de Jacó é um toma lá da cá. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me livrar, se o Senhor livrar dos meus inimigos, se o Senhor me dar pão, então eu darei o dízimo de tudo. Irmãos, esse é o dízimo que a maioria dos cristãos estão devolvendo. Não é o dízimo de Abraão. Não vou entrar em detalhes, uma hora, se o pastor quiser, nós podemos trazer essa palavra que leva uns 3 dias falando sobre isso. Todos vocês já são dizimistas e nem sabem. Sabe qual é o maior dízimo hoje que você paga? O dízimo do rei. Porque você está, e eu também, naquele reino. São 2 coisas paralelas. Todo dia que você vai comprar uma mercadoria, lá está o dízimo do rei. Só que o dízimo do rei é 27,5% às vezes, imposto de renda. Mas aí entra na proporcionalidade, dízimo dos órfãos, dízimo dos sacerdotes. Puxa, eu pensei que era apenas um dízimo, eu já estava meio doido da cabeça. Claro, porque você pensa só no reino paralelo. Quando você entra para o reino de Deus, não é 10%. Tudo que você tem pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos do Senhor.
Mas a nossa cabecinha matemática, a gente diz assim: meu Deus, agora eu recebi um valor, se eu trouxer este valor, vai faltar. Vai faltar? Não devolva. Porque no reino de Deus, irmãos, é diferente. No reino de Deus, dai-ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. No reino de Deus as coisas fluem de uma forma tão maravilhosa. E quando você, olha, isso aqui eu oficializo, creio que Jesus é o meu Salvador. Como é que eu sei que você tem certeza da sua salvação? Se eu chegar aqui e disser assim: pastor Stevenson, o teu Salvador é Buda. Como não? Eu estou dizendo que é Buda. O teu Salvador é Buda. Eu vou ficar aqui 10 anos dizendo: teu Salvador é Buda, teu Salvador é Buda, teu Salvador é Buda. E ele vai dizer: não, é Jesus. Por quê? Porque ele é um homem convertido na pessoa bendita de Jesus. Ninguém vai nos mudar. É que nem questão, quando nós oficializamos, vai dizer para uma pessoa convertida em primícias, dízimos e ofertas que ele está errado. Desde os 8 anos eu sou dizimista, irmãos. Vai dizer para mim que eu estou errado. Não era pastor, não era obreiro, mas sempre fui neste reino fiel a Deus. Na época eu não entendia primícias, só dízimos e ofertas. Então eu preciso legalizar. Aí sim o avião, ó. Aí você vê aquela pessoa, porque o reino de Deus está em primeiro lugar. Não deixa as coisas desse mundo entrar no coração dela. Você vai ver, às vezes Deus dá um ar de graça para a pessoa, começa a dar um lampejo de prosperidade. Ó, pastor, estou trabalhando muito, viu, pastor? O senhor me perdoe, mas eu não vou ter tempo, estou entregando meu cargo. What? O quê? Você não está no reino? Fazemos campanhas, oramos, pedimos a Deus misericórdia, abre as portas. Eu conheço o testemunho de um homem que orou pedindo um carro. Tem dificuldade de Deus dar um carro para você? Nenhuma. Até fora do reino? Nenhuma. É só você trabalhar, lutar. De repente você vai lá, faz algumas prestações, vende uma coisinha aqui, vende ali, paga o carro, está feliz da vida. Mas está no reino? Porque no reino, tudo que nos pertence, pertence ao Senhor nosso Deus. A casa, o carro, tudo que somos e tudo que temos, pertence ao Senhor. Aí você começa a viver no reino. Não é vendo o reino, não é apenas olhando o reino, mas você vive pelo reino. Aí, irmãos, dá carona para o irmão da igreja, faz parte do reino. Ah, Jesus! Como Deus tem sido fiel a mim, como Deus tem sido fiel à minha esposa, aos meus filhos, à minha filha, minhas noras, meu genro, meus netos. Mas por quê? Nós somos uma família sacerdotal? Não. Você tem família sacerdotal que não tem uma casa para morar. Não tem nada na vida. Mas então o Senhor é especial? Não, ontem nós falávamos, Deus não tem filhos privilegiados. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. É diferente. Quando eu tomo essa atitude, então eu passo a me usufruir das duas fontes, espiritual e financeira. Aqui, meu irmão, tem tudo que você precisa para a tua alegria, tudo que você precisa, casa na praia, você tem aqui coisas maravilhosas de Deus, cruzeiro, viagem para Israel, mas não pode prejudicar o reino, porque se prejudicar o reino, já era. Eu não me distraio com isso, desde quando Deus tirou tudo que eu tinha e foi morar nos fundos da casa do meu pai. Só tinha arroz para comer. As portas fechadas, coisas terríveis. Meu Deus, mas eu sei fazer, eu sei trabalhar, eu sempre fui. Irmãos, eu que ensinei a pastora a fazer coxinha, fazer quibe na lanchonete, eu sei cozinhar. Eu sempre me virei, eu sou assim, Deus me deu habilidades para cantar, Deus me deu. Não me gabo por isso, porque eu sei que tudo que sou e tudo que tenho pertence a Ele. Mas há pessoas que estão assim, numa encruzilhada, eu não sei o que vai ser, esse ano foi difícil, o ano que vem eu não sei, o ano que vem pertence ao Senhor. Não fique ansioso por coisa alguma, porque o Senhor olha para as aves dos céus e está dizendo: elas valem mais ou você vale mais? Você vale muito mais do que elas valem. Eu quero dizer que pense no reino de Deus, pensa no reino de Deus.
Olha aqui, irmãos, que Deus fala ao meu espírito. Tem pessoas que elas tentam fazer com Deus barganha. Se tu me deres, se tu fizeres, dá uma casa, Senhor, eu prometo que eu vou colocar células dentro da minha casa. Dá um carro, Senhor, eu não vou perder mais culto de oração. Irmãos, então eu não vou fazer voto. O voto é uma bênção para quem está dentro do reino. Fora do reino é uma tragédia, é tolo. Dentro do reino as coisas funcionam. Dentro do reino você não se preocupa com oferta, você não, eu digo assim no sentido, sabe, porque é Deus que sustenta a sua obra. Meu Deus, e agora a igreja está crescendo, temos que comprar um terreno aqui do lado. Deus é o dono da terra. Mas construir um prédio, o prédio faz parte do reino se nós estamos com as chaves. Sabe aquela igreja que eu falei do começo, que eu disse, Deus, você vai dançar, se você não dançar, você vai dançar. E eu fiquei atrás de uma viga assim, e aquele louvor terminando assim, meu Deus do céu, misericórdia, e agora o sangue de Jesus tem poder. De repente saiu uma coreaninha. E eu lá atrás, e eu lá atrás, aquela coluna, de repente ela vermos, me deu um tapa no pulmão, que quase descolou meu pulmão. E eu saí rodopiando, e saí dançando, e o povo, flamenco, 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 flamengo, e comecei a dançar, e eu falei assim, meu Deus do céu, que ridículo, misericórdia, irmãos do céu, e aí toda a igreja eu tinha que cantar e dançar, eu falei, eu não acredito, Deus, por favor. Um dia minha esposa falou assim, amor, me ensina como é que faz, eu falei, você está de brincadeira comigo? Eu não sei, mas se o Espírito do Senhor se move em você, no reino de Deus, você parece o bobo da corte, mas Deus vai te usar, poderosamente nas suas mãos. Agora veja, irmãos, o reino de Deus, venha teu reino sobre nós. Aí nós entramos numa campanha com essa, digo, não é pecado, vamos buscar. Irmãos, você sabia que quanto menos você pedir matéria, menos se pedir o reino lá de fora, muito mais Deus vai te dar. Eu vou encerrar, diga graças a Deus. É isso aí, tem gente que não guarda a palavra. No reino de Deus, você abre e fecha a porta. Não é ninguém, é você, mas não é Deus. Olha o que Deus falou, mas isso era para Pedro, porque Pedro, irmãos, Deus está falando para a igreja. O que você ligar na terra será ligado no céu. Agora não faça isso fora do reino, porque aí o inimigo ele vai te atrapalhar. Mesmo no reino, a gente vê algumas conotações bíblicas a respeito do ministério de Jesus, que foi difícil, eu falava ontem, Pedro, Satanás pediu para cirandar na tua vida, mas eu roguei ao Pai, e você vai estar livre dessa tribulação aí, dessa tentação aí. Agora vejam, o reino de Deus, estabelecido por Deus, que nós precisamos exercer todos os dias, não é só quando a gente vem na igreja. Na igreja, irmãos, é o lugar onde menos se deve orar, menos devemos ouvir palavra, menos. Aqui é o lugar onde menos a gente deve louvar a Deus, porque aqui você passa o quê? Numa campanha, excede um pouquinho, 1h30, 2 horas, o culto normal, geralmente de domingo, amanhã começa às 19, pode ser que termine 8h30, vai acabar 9 horas. O que nós fazemos nas outras horas? Estamos investindo no nosso reino. Trabalho, correria, vender, comprar. A mulher já acorda assim pela manhã, o marido acorda, a mulher assim, meu bem, hoje tem que comprar gás. Não tem problema. Aí o marido diz assim, meu Deus, hoje vence aquele cartão, hoje é dia 20, vence aquele cartão, não sei de onde eu vou arrumar dinheiro. Mas pastor, isso não é normal? Claro que é normal, nós somos humanos, mesmo no reino de Deus. Só que Jesus falou assim, vocês não são deste mundo. Vivam neste mundo, mas vocês não são. Eu roguei ao Pai, não que tirasse vocês do mundo, mas que livrasse vocês de quem?
do maligno. Então o reino de Deus é completamente diferente. Então nós entramos numa campanha e a gente fica assim: Senhor, venha a nós o teu reino. A gente canta, né? Aqui, ó, Pai Nosso, na, na, na. Que lindo, irmãos. Só que na hora de aplicar, e que Deus quer que nós vivamos pelo reino, aí começa o aperto, as dificuldades, já pelas primícias, dízimos e ofertas. Eu não tenho, eu não posso, é muito difícil para mim. Conversão, essa aqui é verdade. Eu com 25 anos não era ainda convertido, irmãos, eu precisava de conversão e sou pregador desde os 12 anos de idade. Não dá tempo de explicar, fique de pé, por favor, para dar aquela sensação que o pastor está acabando, está terminando, mas tem mais meia hora ainda. Brincadeiras à parte, deixa eu dizer para você, eu não sei o que Deus vai fazer amanhã, mas eu creio que Deus preparou algo muito forte, muito lindo, muito especial para todos vós. Até porque o pastor queria que eu fizesse os 3 dias, mas por motivo de força maior, a gente, né, teve que optar por esses 2 dias. Essas fontes das quais você já sabe, já até foi falado, você precisa trazer para o seu coração e declarar vitória. Porque no reino de Deus, irmãos, comida, bebida, é uma coisa que já está certa pelo Senhor. Ele disse: filho, não se preocupa com isso não. Agora vejam, eu tinha o sonho de ter uma casa na praia. Não, minto. Eu não gosto muito de praia, mas a minha filha, ela chegava e dizia assim para mim: pai, compra uma praia para mim. Compra uma praia para mim, a Mihaela. Aí aquilo começou a entrar no meu coração. Falei: meu Deus, a minha filha, eu gosto de pescaria, a gente tinha barco e tudo mais, gosto de pesca, mas areia assim da praia já me incomoda, eu não sou muito de praia. As mulheres gostam de praia, minha esposa gosta, a gente já não, me irrita, sabe? Dependendo da praia, então, aquela areia grossa aí que... Mas por amor a minha filha, minha esposa, ela disse assim: bom, Senhor, eu quero uma casa na praia, não vai me impedir nada. Esse é o segredo, que não te impeça. Aquela pessoa que pediu um carro e Deus deu o carro, e quando chegou o carro, ele não entrava dentro da igreja, porque pensava assim: vão riscar o meu carro. E ele ficava lá, encostado no carro. Aí quando chovia, ele entrava no carro, começou a ouvir. Olha, irmãos, que coisa, parece ser bobagem, eu estou falando para você a verdade. E no sonho dele, na carta dele: Senhor, me dá um carro, porque eu quero participar dos cultos e tudo mais. E aquele carro, irmãos, começou a entrar no coração dele, sabe? E aí começa a atrapalhar o reino de Deus, o crescimento espiritual. Um dia ele foi viajar, sofreu um acidente e morreu naquele próprio carro. Então esse dia assim: então não foi Deus que deu? Irmãos, sabe aquela mulher que batia na porta, insistente, o juiz é assim: eu não creio em Deus, eu não temo a Deus, mas para que essa mulher não me oportune, eu vou atender o seu pedido. Às vezes Deus, por amor a nós, talvez você não vai entender isso, tanto que nós insistimos, de tanto que tem gente orando pela gente, mas atrapalha o reino de Deus. E quando o Senhor falou assim, eu me lembro que sobrou $100 de uma campanha da Coreia, e eu tinha um terreno que é uma longa história. Então Deus falou assim: desce e constrói a casa da praia. Daí eu falei para minha esposa: amor do céu, Deus mandou eu construir a casa da praia, e eu com $100. A diferença de prosperar em Deus é diferente. Aí eu falei assim: olha, não sei o que Deus vai fazer, mas Ele mandou e eu vou obedecer. Aí eu falei: Senhor, quem vai construir a casa da praia? Deus disse: o irmão Pedro, liga para o irmão Pedro. Aí eu liguei para o irmão Pedro: irmão Pedro, Deus falou comigo e você vai construir a casa da praia, uma casa simples, mista.
Aí ele disse assim: pastor, impossível, pastor. Sei que o senhor é um homem de Deus, mas não tem jeito. Hoje eu quebrei meu braço em 4 lugares. Talvez eu leve aí uns 6 meses para voltar a trabalhar. Eu disse: mas Deus não mente. Eu vou orar por você agora. E Deus vai soldar o seu barro, os seus ossos. E fiz uma oração por telefone. Deus, em nome de Jesus, Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. A Tua palavra nos diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra é ligado no céu. E o Senhor falou que é Ele que vai construir. Então eu só escutei e falou assim: meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu falei: o que foi, Pedro? Ele falou assim: a dor desapareceu. Eu disse: você tem uma serra para cortar esse gesso? Ele disse: eu tenho. Então começa a cortar esse gesso, arranca esse gesso. E quando ele terminou de cortar o gesso, ele disse assim: pastor, estou segurando o meu neto pelo braço quebrado. Daqui 2 dias vamos descer para construir a tua casa. Desce ele, estou falando perante o meu Deus. Desce ele, 4 homens no Monza, e eu tinha um éspero. Quando chegamos lá, ele olhou o terreno e falou assim: mas não está nem limpo o terreno. Não, Deus mandou. Mas pastor, como é que nós vamos fazer? Eu falei: não sei. Isso é estupidez, pastor. Não, quando você está no reino, a sua fé, ela é mais preciosa do que você pode imaginar. Por isso que eu digo, irmãos, essa campanha é uma campanha que vai virar a chave dessa igreja, vai mudar a história desta igreja, porque Deus é fiel. Irmãos, é muito interessante, porque ele fez uma barraquinha assim de lona preta. Eu fui numa matéria de construção, comprei. Esses 5 homens não dormiram a noite inteira por causa do pernilongo. De manhã eu fui lá e o Pedro estava assim: pastor do céu, os bichos quase levaram a gente. Pastor, o material? Não sei. O senhor não comprou material? Vamos lá tomar café na casa da minha tia. Tinha uma tia que morava bem perto, assim, já falecida, a pastora Nadir. Vamos tomar café. Ela tinha comprado pão, queijo, tudo mais. E eles tomaram café. Daí falou assim: vou indo lá. Tá bom, pastor, nós vamos lá limpando o terreno. Daqui a pouco veio um servente de pedreiro: pastor, corre lá que chegou um caminhão lá. Disse: que caminhão? Está lá um caminhão cheio de material. Eu sei que você crê porque o Espírito do Senhor está contigo. Peguei a nota assim. Cheguei lá no caminhão, a nota assim: Silvano Lazarotti Félix, o meu cunhado, ele tinha comprado todo o material para construir uma casa. E ele soube que eu ia construir. Ligou, a minha esposa falou, e eu não sabia de nada. Ele simplesmente, pela madrugada, Deus falou com ele: pega todo o material que está pago no material de construção Carvalho e leva lá no endereço. Irmãos, o que você pode imaginar, pelo menos para dar início a uma casa, estava lá todo o material. Pedro olhou e falou assim: o senhor estava mentindo para nós. Eu falei assim: não, Pedro, eu nem sei, de fato, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu sei que é meu cunhado, mas eu não sei o que está acontecendo. Irmãos, em 3 meses a casa estava construída, mobiliada, e eu com os $100 no bolso. Isso é prosperar em Deus. Agora, eu creio que mais uns dias nós estamos indo lá, uma casa simples, só que Deus falou assim: nunca coloque televisão aqui. Essa casa é a casa de Escalon. Essa casa é a casa de jejum e oração. Foi lá que eu fiquei 40 dias de jejum e oração, muito tempo, outros anos orando e jejuando. A gente vai lá, é só para cultuar a Deus, não tem nada a não ser falar do amor de Deus com a minha família. Agora veja, essa bênção que eu quero para você. O horário já se avança. Ontem eu pedi que vocês viessem aqui à frente. Vou pedir novamente, enquanto... Vamos cantar aquele louvor de ontem, perto eu quero estar, pode ser? Vamos lá.
Irmãos, vem aqui, eu quero fazer oração e o pastor vai fazer a bênção apostólica, lembrando que amanhã à noite é o encerramento desta campanha, do qual Deus já colocou no coração do pastor Estiverson algo muito forte para o encerramento dessa campanha. E prepara-te, porque se tu estiveres no reino, as coisas vão acontecer para a glória e honra de Deus, para a glória e honra do Senhor. Você sabe o que é você entrar no Japão com $1? $1. Irmãos, uma outra oportunidade, eu quero dar os testemunhos de campanha da Coreia, as fotos para você, o que Deus realmente fez, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer aqui neste bairro Mauá, onde Deus implantou seu reino através da tua vida neste lugar. Perto eu quero estar, vamos lá, me ajude, meu filho, por favor, bem forte. Perto eu quero estar. Tira essa ansiedade do teu coração. Junto aos teus pés. Tira essa ansiedade do teu coração. Mas aí maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Cada minuto que você passar aqui vai ser um ano de vida. Quero te oferecer. Deus vai acrescentar mais e mais. Não te preocupes, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que vem o teu reino, Senhor. Queremos estar no teu reino. Queremos viver pelo teu reino. Seu amigo me tornei. Quero ouvir a sua voz. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Levante as mãos ao Pai. Não importa. Vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino, Senhor. Que flua o teu reino, Senhor, do nosso coração. Somente a ti, Jesus. Olhe para mim. Com Jesus era assim, ó, venha o teu reino. Depois de Jesus é assim, ó, venha o teu reino. Está no teu interior. Faça assim, venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. Estenda a sua mão agora para receber. Pai, eu quero declarar que o encerramento dessa campanha amanhã será com chaves de ouro. Não é pelo homem, não é pelo pastor Moacir, não é pelo pastor Estiverson, é pelo teu Espírito Santo que flui no nosso interior. E há muitas pessoas que vão olhar e vão ver o teu reino sendo estabelecido dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, porque aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, ali o Senhor tem nos dado. Pai, eu oro por esta moça, este visitante, eu oro por todos os teus filhos. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Irmãos, deixa eu só fazer um convite. Alguém em nosso meio que ainda não entregou sua vida a Jesus e que deseja entregar sua vida a Jesus para viver uma nova vida em Cristo? É só levantar uma de suas mãos, eu estarei orando por você. Alguém gostaria de entregar sua vida a Jesus e passar a viver nesse reino, oficializando
essa fonte? Alguém? Todos já são salvos? Eu fico em paz com meu Deus. Todos já são salvos? Eu não entendi. Todos já são salvos? Todos estão no reino? Estão vivendo pelo reino? Então, está de bom tamanho. Eu quero agradecer de todo o meu coração, meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem nos dado essa oportunidade. Ao pastor Steverson, que tem sido um parceirão, amigão, né? A gente tem poucos amigos como pastores, e o Steverson é um desses amigos que eu posso abrir meu coração, ele também, né? E agradecer pela sua esposa, sua família, suas filhas, por todos vocês, que vocês continuem firmes nessa promessa gloriosa. Irmão, vai valer a pena. Amém? Vai valer a pena. Obrigado, pastor Steverson. Deus é bom. Amém, queridos. Pode voltar para o seu lugar, nós estaremos encerrando. Louvado seja Deus. Então não esqueça, irmãos, a melhor bênção que você pode receber nessa campanha é entrar no reino de Deus. Pastor, não entendi bem o que é isso. Deixa que o Espírito Santo vai falar, vai dizer e vai completar essa obra no seu coração. Daqui nós damos o recado e o restante o Espírito Santo de Deus faz. Irmão, não falte amanhã, traga outras pessoas para serem abençoadas também. Amanhã nós teremos alguns testemunhos de pessoas que receberam algumas bênçãos do Senhor na campanha do ano passado, de 2023, já está preparado. Nós ouvimos muitos testemunhos aqui, irmãos, da campanha que fizemos ano passado. Muitos, meus irmãos vieram, mostraram, abriram os envelopes, né? A gente deixa tudo no recipiente ali e mostrando o que pediram ali. Nesse ano Deus realizou. Nesse ano não vai ser diferente. Então amanhã nós teremos alguns testemunhos dessas pessoas. O grupo de crianças também, que está no mesmo propósito ali em cima. A Gabi preparou uma campanha com eles ali também, que é Venha o Teu Reino. E amanhã eles vão se apresentar aqui também, mostrando o que Deus falou com eles ali. Então não venha, traga pessoas novamente, seja um evangelista, seja um ganhador de almas. E o tempo que você coloca aqui nunca é perdido, é sempre investido no reino de Deus. Amém? Vamos encerrar agora. Mais uma vez, coloque-se em pé. Ué, por que mandou nós sentar então? É para você emagrecer um pouco, né? Fica fazendo esse exercício aí, né? Eu digo sempre pro povo aqui, mocinho. O pessoal fica às vezes reclamando na igreja evangélica, se fica, é um tal de senta e levanta, né? Eu falei, tem uma academia aqui do lado, você senta e levanta, eles cobram 80 por mês aqui, é de graça, né? Perde umas calorias ainda, né? Tá tudo certo também. Louvado seja Deus, pastor Moacir, pastora Marisa, Deus abençoe, muito obrigado. Não há como pagar vocês, porque o que vocês trouxeram para nós foi a palavra de Deus, foi a presença de Deus nesse lugar. Quando vocês aceitam o nosso convite para vir à nossa humilde igreja, nós ficamos muito felizes com isso e vamos orar por vocês, abençoar vocês em nome de Jesus, amém? Antes de você estender as mãos para a sua casa, estenda as mãos aqui à frente, onde está pastor Moacir, pastora Marilza também, nós vamos orar por eles. Venha até aqui à frente, por favor, vamos abençoar este casal. Seu pastor Moacir é uma bênção, o pastor Moacir prega tranquilo, né? Tão fácil. Mas olha, irmãos, para viver, para passar e para pregar dessa forma, precisa viver o reino, né? Ele pincelou algumas experiências da vida dele. Viver o reino a vida inteira faz com que seja essa bênção aqui, ter experiências do reino de Deus. Então não é fácil, né? Às vezes a pessoa olha para um pastor e fala, nossa, eu queria ser, né? Como ele fala bonito, faz as pessoas dar risada, faz chorar no mesmo tempo, mas às vezes não quer viver o que a pessoa viveu no reino, né? Desde o começo e todas as lutas que eles tiveram. Enfim, viva no reino e Deus vai cumprir o propósito na sua vida também. Estenda tuas mãos aqui, vamos abençoar esse casal. Pai, muito obrigado a Deus por esta noite maravilhosa, mas especificamente nesta oração, nós como igreja, Senhor, estendemos as nossas mãos sobre esse casal, pastor Moacir, pastora Marilza, meu Deus, e rogamos a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, Tua prosperidade em todas as áreas. Senhor, como igreja, nós estendemos as mãos e concordamos nesta oração, ó Deus, que venha o Teu reino sobre a vida deles, sobre o ministério deles, aquela igreja, Deus, sobre todos os líderes
Senhor, sobre o ministério, Deus, da superintendência, os pastores, que venha o teu reino nesta área, que venha o teu reino também sobre a vida da família dele, meu Deus, deles, dos seus filhos, Senhor, dos seus netos, enfim, que o Senhor venha reinar, ó Deus, na família de todos eles. Sabemos que o Senhor já tem feito proezas, mas faz ainda mais na vida deles, meu Deus. Acampe seus anjos ao redor deles, não permita, Senhor, que nem o mal vindo do maligno repouse sobre a vida deles. Nós abençoamos eles como igreja, Pai, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para a direção da sua casa agora. Vamos abençoar o teu retorno. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite tão maravilhosa, pelo Senhor ter descido o seu reino sobre as nossas vidas aqui nesta igreja, neste segundo dia de campanha. Rogamos a Ti, ó Deus, que nos leve para os nossos lares agora, guardados e protegidos pelas Tuas poderosas mãos. Livra-nos, ó Deus, de todo laço maligno, seja quebrado agora em nome de Jesus. E que essa bênção que nós recebemos aqui, ao chegar na nossa casa, se alguém não pôde estar aqui, seja transmitida para aquelas pessoas que lá estarão, Deus. Guarda, Senhor, no dia de amanhã, domingo, seja na família, onde quer que nós estivermos, Deus, que a Tua presença vá conosco. Traga-nos amanhã à noite, a dia aqui, ó Deus, para completarmos esta campanha, e venha a nós o Teu reino em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, com as nossas famílias e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Tem um cafezinho, um chazinho ali do lado também. Fique à vontade, em nome de Jesus. Quem precisar dos envelopes, irmãos, eu esqueci, da Elisiane está ali na porta entregando.